Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Leide e eu estou aqui de volta para explicar para vocês as atividades do mês de março. Então, vocês já receberam atividades para as 2 primeiras semanas de março. Agora eu vou explicar as atividades da 3ª e da 4ª semana, ok? Do período de 15 a 26 de março. Agora nós vamos ter uma pequena alteração lá no arquivo. Então, no arquivo vocês tinham atividades divididas por dia. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º dia. Agora não. Para ficar mais fácil ainda, as atividades só estão separadas por matérias, ok? Então, vai ter uma atividade de português, uma atividade de matemática, uma atividade de ciências, uma atividade de geografia, uma atividade de história, uma atividade de artes, uma atividade de educação física. E vocês terão 2 semanas para fazer, ok? Então, pode começar a atividade num dia, não deu tempo, pode fazer no outro. Então, vocês têm 2 semanas para fazer as atividades que eu vou explicar, ok? Que vai do dia 15 até o dia 26. Vamos começar? Então, sempre começando por português, agora eu vou explicar para vocês a atividade. Vamos lá? Essa semana vamos estudar uma fábula. A fábula é um texto curto, cujos personagens geralmente são animais, que possuem características humanas. É um gênero literário que quase sempre apresenta um ensinamento moral. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido diversas fábulas na escola. E hoje nós vamos ouvir a fábula A Raposa e a Cegonha. Então eu vou ler a fábula para vocês, mas vocês têm que ler a fábula também, ok? Mesmo que eu leia os textos, vocês devem fazer a leitura depois, sempre. Ai, mas a professora não falou nada. Deve ser porque eu esqueci. Mas você sempre tem que ler todos os textos que estão no arquivo. Ler, tá? Não precisa sair copiando tudo, não. Tem que fazer a leitura de tudo, mas na hora de responder, somente a pergunta e a resposta. Tudo bem? Vamos lá. A Raposa e a Cegonha. Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na outra, serviu sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema. Mas a pobre da cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada. Perguntou se a sopa não estava do gosto da cegonha. Mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra ia servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta, de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa, amoladíssima, só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição. Enquanto ia andando para casa faminta, pensava: não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro. Moral: trate o outro tal como deseja ser tratado. Fábulas de Êxopo, Companhia das Letrinhas. Então, depois do texto, vem a atividade. Após a leitura, marque as questões abaixo. Então, tem uma tabelinha, tá? Para vocês responderem sim ou não. Se você acha que a resposta é sim, você vai botar um xizinho na coluna do sim. Se você acha que a resposta é não, um xizinho na coluna do não, ok? Lembrando, copie a tabelinha no caderno para poder colocar as respostas. Sempre tem que copiar as perguntas, para a gente saber o que é que você está respondendo. Você leu o texto completo? Ou seja, tem que ler tudinho. Lá do título até o nome do autor. Se sim, põe um xizinho no sim, se não, um xizinho no não. Você leu observando as pontuações? Ou seja, a gente sabe que a pontuação é super importante na leitura do texto. Ela que vai me dizer como que eu leio o texto, né, de maneira clara e compreensível.
Você observou essas pontuações? Sim ou não? Você conseguiu entender a sua leitura? Aqui eu vou dar uma dica para vocês, tá? Na hora que vocês estiverem fazendo a atividade, faça em um momento que tem alguém em casa que possa te emprestar outro aparelho celular. E aí você lê o texto em um e no outro você grava a sua leitura. Então, enquanto você está lendo, você pode gravar ou pode pedir ajuda para alguém para gravar para você e depois você escuta. Ficou clara a sua leitura? Deu para compreender tudo direitinho? Você deu as pausas? Foi uma leitura gostosa? Você leu muito rápido, não deu para entender nada? Você gaguejou bastante? Errou as palavras? E aí? Como foi a sua leitura? Deu para entender? Foi clara? Sim ou não? Você compreendeu a história? Se não compreendeu, você pode ler novamente, tá? Então, toda vez que você lê um texto e não compreendeu, leia mais uma vez, 2 ou 3, quantas vezes forem necessárias, tá? Não lê só uma vez e fala, não entendi, deixa assim mesmo. Não. Não entendeu? Lê mais uma vez, lê a segunda, lê a terceira, quantas vezes você precisar. Agora, nós vamos continuar com algumas perguntinhas para você fazer no caderno também, tá? Qual o título do texto? Então, o título do texto, geralmente, né, fica lá em cima, antes mesmo de começarmos a leitura da história. Anota aí. 2. Quais são os personagens da história? Fácil, né? A gente falou deles várias vezes. Anota aí. 3. Escreva o que aconteceu na casa da raposa. Então, presta atenção, o que aconteceu na casa da raposa, tá? Tem a raposa e a cegonha, mas na questão 3 a gente quer saber o que aconteceu na casa da raposa. 4. O que você achou sobre a atitude da raposa na hora do jantar? E aí? Você achou o que da atitude dela? Foi correta, não foi correta? Foi legal, não foi legal? O que você pode dizer sobre essa atitude? Pensa um pouquinho, tá? E escreve na questão 4. 5. O que aconteceu quando a raposa foi jantar na casa da cegonha? E aí? Uma foi jantar na casa da outra, né? Agora, quando a raposa foi para casa da cegonha, o que aconteceu? Escreva aí na questão 5. 6. O que você faria se estivesse no lugar da cegonha? E aí? Se põe no lugar da cegonha. Se fosse com você, alguém tivesse feito com você, no caso a raposa tivesse feito com você o que ela fez com a cegonha, o que você faria? Anota aí. E por fim, agora faça um desenho representando o trecho do texto que você mais gostou. Então você vai pensar na história toda, qual foi a parte que você achou mais interessante? Faça uma ilustração. Essa é a atividade de português, tá? Que vai do dia 15 ao dia 26 de março. Então você tem vários dias para fazer. Se organiza aí, tá? Não deixa tudo pro último dia, porque senão você não consegue fazer todas as atividades. Então essa foi a atividade de português. Por enquanto é só. E daqui a pouco eu vou mandar outro vídeo para você, né? Acho que amanhã, para explicar matemática. Tudo bem? Até daqui a pouco.